Fala gurizada, eu sou o professor Magnus e na aula de hoje, breve história do cristianismo. Vambora. Assinale com V verdadeiro ou F falso as afirmações abaixo a respeito da história do cristianismo entre os séculos 4 e 15. O primeiro item diz o seguinte: o predomínio da igreja cristã no ocidente ocorre a partir da conversão do imperador Constantino em 312 e da imediata proibição imposta a outras religiões consideradas pagãs. Item primeiro falso aqui, isto é, apenas a partir do Édito de Tessalônica que as demais religiões foram perseguidas e, como consequência, o cristianismo torna-se a religião oficial do império, durante o período do imperador Teodósio I e não durante o período do imperador Constantino. Tranquilo? Falsão aqui, vamos ao item 2. Bora. A difusão ideológica do cristianismo ocorreu também graças a obras dos chamados pais da igreja, como Africano, Agostinho, Santo Agostinho, bispo de Hipona e autor de Cidade de Deus. Item correto, o item 3 diz o seguinte: a gradual intervenção do estabelecimento de normas a respeito do matrimônio e do modelo familiar contribuiu para o processo de controle social por parte da igreja. Item também correto, o item de número 4 diz o seguinte: a Ordem de Cristo, criada em Portugal no século XIV, foi uma ordem de caráter religioso e militar instituída como prevenção contra a expansão territorial francesa realizada pelos Cavaleiros Templários em nome de Filipe IV. Vamos analisar os livros. Bora. O rei francês Filipe o Belo, 1268 a 1314, querendo estancar a crise financeira por que passava o reino, apoderou-se da Ordem dos Templários, acusando-a de idolatria e de várias imoralidades. Em 1312, o Papa Clemente V extinguiu a Ordem dos Templários após vários de seus membros terem sido torturados e queimados como heréticos. Já na página 58 do livro Sociedade Brasileira, uma história através dos movimentos sociais, a gente encontra o seguinte fragmento: no plano interno, durante a gestão do rei português Dom Dinis, a luta para eliminar as ordens militares existentes no reino português, as quais eram subordinadas à autoridade de grandes senhores castelhanos, portanto a vizinha Espanha, representou grande fator de tensão. Assim explica a eliminação da Ordem do Templo, Ordem Militar Castelhana e a imediata criação da Ordem de Cristo. Vamos lá para o item 4 para a gente colocar falso. Bora. Falso no item 4, a gente viu que a Ordem de Cristo criada em Portugal é um problema com a vizinha Castela, tranquilo. E também a gente viu ali na citação anterior que o rei Filipe IV, ou Filipe o Belo, é litigante, não é isso? Diante dos templários, tá bom? Então falsão aqui, a gente podendo eliminar, né, dessa maneira, por duas causas, entendeu? Vamos ao gabarito oficial. A gente marcou, né? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos lá. A sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é, a gente marcou falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Vamos marcar letra D, agora sim, gabarito oficial da prova. Para. Dinamarca, letra D, gabarito oficial do vestibular da Federal do Rio Grande do Sul de 2019. Eu vou nessa, gurizada. Valeu.